Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos Sanqueta, sou professor e pesquisador na área de mudanças climáticas e créditos de carbono. Nesses anos, atuei como consultor, me tornando referência nacional em inventários de emissões e projetos de carbono. Ao longo da minha trajetória, tive o privilégio de formar e orientar profissionais que hoje atuam em empresas, consultorias e projetos de destaque no Brasil e no exterior. Talvez você esteja aqui porque já percebeu que o mercado está mudando rapidamente. O novo mercado brasileiro de carbono e as exigências da legislação agora tornaram fundamental a presença de profissionais qualificados para elaborar inventários de emissões e estruturar projetos de descarbonização. E eu sei que é comum surgirem dúvidas nesse momento. Será que é possível entrar nesse mercado mesmo começando do zero? Será que existe espaço e demanda real? Será que é possível construir conhecimento e ser bem remunerado atuando com inventários de emissões? Essas são dúvidas legítimas e muitos dos meus alunos também já passaram por isso antes de dar o primeiro passo. Por isso, antes de mostrar todo o conteúdo e as oportunidades à frente, quero que você veja o que já aconteceu com pessoas reais que decidiram aplicar o método que ensino e hoje colhem resultados concretos, reconhecimento e novas fontes de renda. Vejam alguns depoimentos de quem já trilhou esse caminho. Eu sempre achei o mercado de carbono interessante, mas eu confesso que não entendia muito bem como ele funcionava, né? E a ideia de ver a natureza trabalhando a meu favor sempre me chamou a atenção e foi isso que me motivou a buscar mais, ou seja, cara, eu vou ficar parado e tem Deus, né, as plantas, as árvores ou outras tecnologias estão removendo carbono da atmosfera e me ajudando a ganhar dinheiro. E o método do Dr. Sanqueta foi um divisor de águas, né? Ele me deu uma visão clara e estruturada sobre o mercado, então aprendi sobre as certificadoras, os diferentes tipos de créditos, né? Quais são os volumes comercializados e como monetizar com esses projetos, conhecendo os players e os estruturadores. Com o curso eu economizei tempo, né? Um tempo bastante precioso que eu demoraria meses ou anos para entender por conta própria, eu consegui absorver com bastante clareza. Apliquei o conhecimento, fui atrás de empresas, busquei donos de projetos e só no mês passado eu fechei 90 mil em vendas de crédito de carbono. E o que é melhor é que eu tenho uma plena expectativa de aumentar esse número até o final do ano. Então super recomendo aí e sou fã. Olá pessoal, me chamo Alessandro Panassolo e já atuei como consultor em diversos projetos da área de sustentabilidade e mercado de carbono. Em meus trabalhos mais estratégicos, cheguei a cobrar 50 mil reais por uma única consultoria. Isso não é por acaso, é um mercado altamente técnico, com grande potencial de valorização e ainda pouco explorado por profissionais capacitados. A verdade é que quem entende profundamente de estruturação de projetos de crédito de carbono consegue gerar um valor imenso, tanto ambiental quanto financeiro. Quando a gente fala de inventário de emissões, quando a gente fala de uma empresa pequena, bem pequena, né, sei lá, um escritório, aí, como eu estou falando, empresa com baixíssimas emissões, com baixa complexidade, vou colocar assim, olha, acho que o trabalho de executar as emissões ele está gerando entre 5 a 10 mil reais, tá? Quando a gente fala de complexidade média, já estou falando de 15 a 20. E complexidades maiores, aí pode extrapolar 50 mil reais. E falando de municípios, aí pode ser bem mais. Meu nome é Diogo Ferreira, né? Eu sou formado em administração de empresas, né? E mesmo sem vir da área ambiental, consegui me inserir no mercado de crédito carbono de uma maneira muito ativa. Essa formação, ela me deu todas as condições necessárias para que eu pudesse partir do nível básico até o nível avançado. Então, ou seja, foi muito bacana, foi apresentados casos reais para onde que nós pudéssemos entender, discutir e praticar, né, sobre diversos temas, né, que envolvem todo o aspecto de crédito de carbono, né? Desde então, conversando, participando das discussões, e meu último projeto, né, em apenas um projeto, consegui faturar mais de 20 mil reais aplicando essa consultoria. Então, ou seja, tudo isso, pessoal, em um mercado que está crescendo, está realmente buscando profissionais qualificados. Meu nome é Cristiane Brasil, sou engenheira sanitarista ambiental, sou consultora ambiental e comprei o curso do Dr. Sanqueta
por conta da mudança da legislação que a gente teve aqui no estado de Mato Grosso do Sul, onde surgiu muitas demandas de inventário de gases de efeito estufa. Então, eu nunca tinha feito um inventário, não tinha nem ideia. E aí, vi o curso e comprei. E aí, em 2 serviços, que isso foi, assim, em 3 meses, eu consegui tirar o valor do curso. Lá no curso, a gente tem todos os modelos, o passo a passo, como fazer, como elaborar. E aí, tirei todas as minhas dúvidas. Então, assim, foi fundamental para o meu crescimento profissional também, por conseguir oferecer agora um outro tipo de serviço para os meus clientes. Então, se você é profissional da área, não se atualiza, não faz um curso como esse, a gente acaba ficando fora do mercado da agenda climática. Pensando na transição de carreira, não imaginava que isso fosse acontecer tão rápido. Em menos de um ano, eu já estava inserida no mercado de carbono e atuando realmente com o conhecimento que o curso trouxe. Iniciamos uma empresa que começou de maneira muito informal, com muita reunião, muito planejamento, mas vou te dizer que, oficialmente constituída, ela está há pouco tempo. Mas, assim, extremamente satisfatório poder aqui, com todo orgulho, dizer que o primeiro contrato de nossa empresa foi com uma multinacional para fazermos um projeto no exterior, e um projeto inicial de mais de $60 mil. Talvez agora você esteja se perguntando como eu descobri essa oportunidade, e principalmente porque eu estou aqui compartilhando tudo isso com você. Como falei, minha jornada com mudanças climáticas e créditos de carbono começou há mais de 40 anos. Tive a oportunidade de estudar em algumas das universidades mais renomadas do mundo, no Japão e em Portugal, onde eu conquistei o título de PhD exatamente nesse tema. Desde então, nunca deixei passar uma oportunidade sequer de aprender e aplicar tudo o que descobria sobre emissões de gases de efeito estufa e créditos de carbono. Sempre quis ir além da teoria, levar esse conhecimento para o mundo real, onde ele realmente faz a diferença. Por isso, além de atuar como professor e pesquisador, aceitei inúmeros convites para palestrar no Brasil e no exterior. Participei do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, o IPCC, e mergulhei de cabeça no desenvolvimento de inventários de emissões e projetos reais de descarbonização e créditos de carbono. Eu tinha em mente uma coisa muito clara: se eu ultrapassasse os muros da universidade e participasse de projetos que gerassem ganhos concretos para as empresas, eu poderia transformar o conhecimento em algo prático e valioso para os meus alunos. Mas nem sempre foi fácil. Por mais que eu tivesse conhecimento, senti na pele a necessidade de ter um método estruturado, uma lógica clara que funcionasse não só para mim, mas para qualquer pessoa determinada a entrar nesse mercado. Foi aí que, olhando para a minha trajetória, comecei a separar o que realmente dava certo do que não funcionava. E eu percebi que tinha nas mãos algo poderoso, um passo a passo que tinha funcionado comigo e que poderia transformar a vida de outras pessoas também. Resolvi então ensinar esse método online. O resultado foi espetacular. Muitos dos meus alunos conseguiram resultados ainda mais rápidos do que eu havia imaginado. Então, depois de anos de erros, acertos, aprendizado e prática, hoje eu posso afirmar: existe um caminho seguro, lógico e comprovado para você ingressar e se destacar na área de mudanças climáticas e créditos de carbono. Com dedicação, qualquer pessoa pode alcançar resultados expressivos e construir uma nova fonte de renda nesse setor. E é exatamente esse caminho que eu vou compartilhar com você hoje. Então já separe um caderno, uma caneta ou computador, porque você vai aprender nesta aula tudo o que precisa saber para dar o próximo passo e transformar o seu conhecimento em resultados concretos. Bom, então pessoal, eu trouxe aqui para vocês um conteúdo especial sobre inventários de emissões de gases de efeito estufa e também sobre o plano de descarbonização. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta fundamental. Você sabia que os inventários de emissões de GE serão obrigatórios por lei?
como a sua empresa deve se preparar para isso? Eu vou começar aqui falando do que são gases de efeito estufa. Antes de mais nada, é muito importante esclarecer que nós temos uma concentração desses gases na atmosfera, historicamente de 280 partes por milhão. São 3 gases principais, CO2, CH4 e N2O, respectivamente, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Esses gases são emitidos por processos naturais e por processos humanos, antrópicos, pelas nossas atividades, indústria, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, agricultura, pecuária, entre outros processos. Aqui nós podemos ver na tela, né, as mudanças climáticas acontecendo, com alguns sinais vitais. Nós temos a informação aqui da NASA que a concentração desses gases se elevou drasticamente nos últimos anos, com atingimento nos dias de hoje de 430 partes por milhão. Nós saímos, portanto, de 280 partes por milhão para 430 partes por milhão, principalmente pela concentração dos gases emitidos pelos processos antrópicos, ou seja, pela ação humana, pelas nossas atividades. Isso tem proporcionado elevação da temperatura, já se registra 1,5 grau desde que foi começado a medir, né, essa temperatura. Então nós temos a elevação de 1,5 grau, que era esperado mais para o final do século, já começa agora. Então esses gases de efeito estufa, no mundo que são emitidos por processos naturais e por processos antrópicos, tem uma quantidade emitida anualmente aí por volta de 58 bilhões de toneladas, ou gigatoneladas de CO2 por ano. Todo ano essa quantidade vai para a atmosfera. E nós temos aqui os combustíveis fósseis, os resíduos, as indústrias, a agricultura, a pecuária, as atividades de desmatamento, cada qual com o seu percentual. A maior parte no mundo das emissões decorre da queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão, entre outros. E no Brasil, como estão as emissões? Bom, nós também temos emissões naturais, mas temos as emissões antrópicas. Nós estamos com uma emissão, atualmente no Brasil, entre 1,5 e 2 bilhões de toneladas, o que é muito significativo e coloca o Brasil entre os maiores emissores do mundo, com 3% das emissões globais. Vejam aqui as moléculas dos gases de efeito estufa. Só que no Brasil tem um detalhe: a maior emissão não é por queima de combustíveis fósseis, e sim por atividades do meio rural. As atividades agrícolas, pecuárias, o desmatamento e as atividades florestais de uma forma geral. Então 73, por volta de 75% das emissões são do setor AFOLU, agricultura, florestas e outros usos da terra. Bom, eu vivo aqui na cidade de Curitiba, e aqui em Curitiba nós temos a emissão de 3,5 milhões de toneladas por ano, segundo os inventários que já foram realizados. E aqui nós temos a maior parte das emissões decorrentes dos veículos, ou seja, do transporte, da mobilidade, 66%, ou seja, 2/3 das emissões são por essa razão. E uma pessoa como eu, como você, enfim, né, as pessoas em geral, nós considerando aqui a emissão do Brasil, os 3 gases de efeito estufa, nós temos aqui as moléculas de CO2, né, que tem aí um tamanho mais ou menos 10 metros, né, de altura. Nós não conseguimos ver esse gás, mas ele está presente nas nossas atividades. Nós temos a emissão média por pessoa, se considerarmos as emissões de 2 bilhões de toneladas, por volta aí de 9 toneladas por pessoa por ano. Per capita, portanto, é significativo. Eu tenho essa emissão na minha casa, você tem na sua, nas nossas atividades, no nosso trabalho e assim por diante. É bem significativo. O que acontece? Com essa emissão muito exacerbada desses gases e concentração elevada na atmosfera, nós temos uma vulnerabilidade, porque esses gases têm a propriedade térmica, eles controlam a temperatura do planeta. Então, nós vivemos um momento de vulnerabilidade. Não é à toa que nós vivemos o que nós chamamos hoje de emergência climática. Mais do que mudanças climáticas, nós vivenciamos um período de emergência climática. Vejam aqui essas fotos. O caso da inundação, né, da enchente no Rio Grande do Sul, e esse é outro evento com deslizamentos, movimentos de massa que ocorreram recentemente na Argentina. Se nós olharmos para a internet, observarmos aí as notícias, todo dia sai uma informação sobre mudanças climáticas e impactos das nossas atividades, né, devido às nossas emissões elevadas. E isso nos impõe riscos, mas também oportunidades.
Riscos físicos, as nossas edificações, a agricultura e assim por diante. Riscos de transição, porque mudar não é fácil. Tudo que nós fazemos e mudamos nos custa, temos investimentos. Risco de responsabilidade também, porque hoje as empresas estão pagando por não conseguir reduzir as suas emissões. A sua reputação está em jogo e também hoje existem multas, né, sendo aplicadas por conta de emissões de gases de efeito estufa. Isso já saiu recentemente na internet. Eu conversava com um advogado e ele me contava isso num evento que teve em Florianópolis. Bem, diante desse quadro, o que fazer, né? Quais são as nossas oportunidades? Quais são os desafios pela frente? Vamos analisar um pouco sobre isso. Bom, os impactos nós já explicamos aqui, impactos ao patrimônio físico, também impactos ao financiamento, ao crédito. Hoje as instituições financeiras não querem emprestar dinheiro a quem emite muito gás de efeito estufa e não tem uma gestão climática, não tem um plano de descarbonização. Os próprios seguros estão muito preocupados com a questão da segurança das edificações, das safras e assim por diante. Então isso também é um impacto significativo. Na cadeia de suprimentos, hoje nós dependemos de uma cadeia bem equacionada, que flua bem, e muitos sobressaltos nessa cadeia de suprimentos nos impõem adversidades. Perdas de produção, receita, liquidez, no campo, perdas de safra, estiagem, riscos, né, na nossa produção, riscos hídricos, né, insegurança hídrica, alimentar, energética e assim por diante, e também perdas relacionadas à questão financeira, perdas de receita, perdas de liquidez, ou seja, a capacidade de gerar dinheiro rapidamente, e aumento dos custos operacionais também. Nós temos que ter mais, né, estrutura logística para enfrentar esses problemas. Danos à reputação, como já mencionamos, as empresas que não têm gestão climática sofrem com isso, perdem na valorização dos seus ativos e desvalorização, por conseguinte, dos seus ativos, como eu mencionei. Bom, então temos que atuar na frente da mitigação, procurar avaliar os riscos, é isso que nós sugerimos às empresas, desenvolver planos de adaptação e mitigação climática, incorporação dos riscos climáticos na gestão dos seus próprios riscos, ou seja, riscos financeiros, materiais, etc., e também transparência e divulgação dos seus resultados para dar mais credibilidade. E investir maciçamente em novas tecnologias e tecnologias sustentáveis. Nós temos diante desse quadro muitas oportunidades. Um bom posicionamento garante o êxito nessa iniciativa para valorizar as ações e ativos das empresas, das organizações, ganhando eficiência energética, eficiência financeira, eficiência nos negócios, otimização dos seus processos, reduzindo custos, reduzindo juros, porque hoje os financiadores, quem fornece crédito, diminui a taxa de juro para quem tem uma boa gestão climática. Ganho reputacional e também se aproveitar dos mecanismos de mercado, como o mercado de créditos de carbono. Nós temos no Brasil o índice CO2 da B3, da nossa bolsa. Então é muito importante observar essa tendência. As empresas que estão melhor posicionadas têm melhores resultados. Diante desse quadro, é muito importante destacar agora a gestão climática. Como é importante essa gestão climática no mundo dos negócios na atualidade. E aqui eu preparei este círculo, né? Esta roda que gira continuamente, mostrando o plano de descarbonização com a gestão climática em tela. Primeiro, nós planejamos, como tudo na vida, nós fazemos um bom exercício de planejamento. Eu estudei no Japão e lá se gasta 70% a 80% do tempo se planejando para depois executar rapidamente uma atividade. Depois que nós planejamos a nossa jornada de descarbonização, nós vamos inventariar, fazer o nosso inventário de emissões. Isso é muito importante. O inventário é a peça-chave desse processo. Obviamente há necessidade de adaptação das empresas, mas o fundamental é reduzir as emissões. Depois que nós lançamos mão do nosso inventário, realizamos os nossos cálculos, levantamos as nossas fontes de emissão, nós precisamos ter metas de redução de emissões. É super importante. E aquilo que nós não conseguimos reduzir, nós devemos compensar com ações mercadológicas ou não mercadológicas. Por exemplo, comprando créditos de carbono ou desenvolvendo projetos próprios. E esse processo continua por um monitoramento contínuo. É muito importante que nós tenhamos em mente, em
consideração ao nosso negócio, a tudo que nós fazemos, seja na indústria, no campo, nos serviços, essa jornada climática. É muito importante ter um plano de descarbonização para atingirmos algo que se deseja, que é a neutralidade de carbono. Bom, primeiro nós fazemos o inventário de emissões e depois nós buscamos estabelecer uma meta compatível com o nosso negócio. O nosso negócio é produzir cimento, é produzir soja ou outro negócio. Nós não podemos ficar focados só em carbono. Obviamente o nosso negócio é o nosso core business, mas podemos sim incorporar como medida ESG e também de gestão climática a nossa neutralidade de carbono, o que vai valorizar o nosso negócio. Então é importante estabelecer, e pega muito bem diante dos nossos stakeholders, ter uma meta de redução de emissões. E aquilo que nós não conseguimos reduzir, nós fazemos a compensação. Eu faço isso na minha casa. Faço o meu inventário. É bem simples. Pego lá minhas faturas de energia, pego quanto consumo de combustível, de GLP, quanto que eu gero de resíduos, etc. Calculo a minha pegada de carbono e faço um plano de descarbonização. Eu já consegui reduzir 30% as minhas emissões usando etanol, tendo compostagem na minha casa e assim por diante. E todo ano eu compro créditos de carbono para compensar as minhas emissões. Eu sou obrigado a fazer isso? Obviamente que não, mas eu faço isso e faço isso de uma maneira muito consciente. E isso não me custa muito, custa menos do que comprar uma pizza no mercado. Bem, disso nós podemos decorrer na consequência desse fluxo, inventário, redução, compensação, fazer o nosso balanço. E se nós somos neutros ou neutralizados nos escopos 1 e 2, nós podemos nos intitular carbono neutro. No caso de ter também incorporado o escopo 3, ou seja, escopo 1, 2 e 3 neutralizados, eu me intitulo neutro na cadeia, ou seja, net zero, como se diz. E se eu tenho mais remoções do que emissões, eu posso me intitular carbono negativo, que é muito melhor ainda do que ser carbono neutro. Mas atingir a neutralidade já é um desafio grande para todos nós. Eu vou explicar melhor esses escopos e também o que é redução e o que é remoção. Para fazer o inventário de emissões de gases de efeito estufa é muito importante ter um passo a passo em mente. Primeiro, estabelecer os limites organizacionais. Onde está a nossa empresa? Até onde vai meu inventário? Vou pegar todas as filiais, somente a matriz? Na minha casa, vou pegar o meu condomínio também? Enfim, nós estabelecemos os limites organizacionais. Existem duas estratégias: controle operacional e participação societária. Ok? Depois estabelecemos os limites operacionais. Se vamos tratar do escopo 1, 2 e 3 ou apenas do escopo 1 e 2, que são obrigatórios. Depois vamos identificar as fontes de emissão de gases de efeito estufa. Na minha casa, na sua casa, nós temos emissões pela eletricidade, pelo combustível, pelos resíduos, pelos efluentes, pelo gás de cozinha e assim por diante. Ok, nós vamos identificar todas essas fontes de emissão, vamos coletar os dados, porque precisamos saber os consumos, os dados de atividade, como se chamam, e calcular as emissões, com um cálculo muito trivial, mas que é importante, fundamental. E depois fazer o relato das nossas emissões. Eu tenho uma planilha que eu faço os cálculos, mas as empresas precisam ter relatórios bem estruturados para mostrar para os seus investidores, para a sua cadeia de valor, para os seus stakeholders, para a mídia, para os órgãos de controle e agora para a Lei 15042. E fazer por último, se assim desejar, o que é bastante recomendável, fazer a verificação por terceira parte do inventário de emissões de gases de efeito estufa. Vou explicar agora aqui os limites operacionais, os tais escopos. Bom, nós temos 3 escopos, lembram? Escopo 1 são as emissões diretas. Aí nós temos, por exemplo, a combustão do nosso veículo, o veículo é movido a gasolina ou diesel, enfim, nós temos as emissões assim. Nós temos também a emissão estacionária do nosso gás de cozinha, se nós usamos o GLP. Nós temos também as emissões fugitivas, por exemplo, do ar-condicionado, do gás que é usado internamente, dos extintores de incêndio, enfim, temos as emissões diretas da nossa casa. Temos também as emissões diretas do escopo 2, que são aquelas da compra de energia. Eu compro da Copel, mas cada um tem no seu estado, no seu local, a sua concessionária. Então as emissões são calculadas com base no consumo em quilowatt-hora mês, totalizamos no ano. Depois nós temos o escopo 3, que envolve as emissões indiretas em geral. Viagens que eu faço, ou de avião, ou também um Uber, ou se eu tenho filhos, por exemplo, transportados por uma van terceirizada, ou até mesmo eu tenho
o deslocamento de casa para o trabalho e assim por diante. Então, na empresa também nós temos, né, essas emissões associadas aos terceiros. O próprio tratamento de resíduos e efluentes, né, pelas concessionárias, aqui no Paraná, né, na cidade de Curitiba, tem, né, uma empresa que faz a coleta e o tratamento, destinação dos resíduos, e também a empresa, né, que faz a destinação do nosso esgoto. Ok, então o escopo 3 está relacionado a isso. Agora tem surgido um novo escopo aí, que são as emissões evitadas. Escopo 4, algo muito novo, ainda não está incorporado nos inventários, mas é uma tendência, que são as emissões que eu evitei, né, que não estão contempladas aí, né, nesse escopo 1, 2 e 3, porque são emissões exatamente que eu deixei, né, de fazer. Ok? Isso é uma novidade, bem importante. Vejam aqui nessa tela as fontes de emissão que eu posso identificar na minha empresa. Por exemplo, né, combustíveis fósseis, gasolina, diesel, né, até o mesmo etanol, né, outros combustíveis, eventualmente GNV, né, nos nossos caminhões, nas nossas máquinas, nos nossos veículos leves, né, etc. Combustão estacionária também por a biomassa, usando algum outro tipo de combustível, né, em equipamentos, né, de geradores na nossa empresa. Nós temos um backup, coisa do gênero. Nós temos também emissões fugitivas, né, do ar-condicionado, dos extintores de incêndio, e também temos atividades, por exemplo, digamos que eu tenho uma mineradora, uma atividade nessa área. Então eu tenho também intervenções, supressão de vegetação, outras atividades que geram emissões, e até mesmo no campo, em atividades agrícolas, eu posso ter, né, emissões por uso de fertilizantes, por eventualmente gado, etc. Emissões pela energia elétrica, bem importante em todos os segmentos, né? E também as emissões, como eu disse, do escopo 3, que envolve viagens a negócios, né? Seja de avião ou até com veículos terceirizados, né? Outros tipos de transportes terceirizados, gestão de resíduos fora da unidade, né? Ou seja, tratamento fora da organização, entre outros. Então aqui nós vamos identificar todas as fontes de emissão, muito importante. Depois nós vamos coletar esses dados, os consumos, os dados de atividade. Veja aqui esse exemplo. Digamos que eu tenha na minha empresa, uma empresa de logística, um consumo de 10 milhões de litros de diesel por ano. Um consumo bem elevado. Mas não é à toa que eu coloquei esse valor, porque é um valor planejado, pensado. Depois nós vamos multiplicar por uma coisa bem importante, né, que é o fator de emissão, que converte o consumo de diesel, por exemplo, em toneladas de CO2 ou quilos de CO2. Para cada litro de diesel nós temos uma emissão de aproximadamente 2,6 quilos de CO2 que vão parar na atmosfera. Isso gera uma emissão, multiplicando um pelo outro, 26.309 toneladas de CO2 num ano, por exemplo. Então é uma emissão bem significativa, acima de 25 mil toneladas. Guarde esse valor, acima de 25 mil toneladas por ano. É muito importante coletar os dados apropriadamente. Dados bons gerarão resultados bons. Dados ruins gerarão resultados ruins. Então nós não queremos gerar resultados ruins, ok? Positivo gera resultado positivo. Resultados confiáveis, resultados com exatidão, com precisão. E o lixo entra, sai o lixo. Então nós devemos evitar, né, usar dados que não têm credibilidade. Vamos fazer um due diligence, uma análise bem criteriosa nos dados que nós usamos no nosso inventário. Vejam só que atualmente no Brasil nós temos uma miríade de empresas, de organizações que fazem inventários. E isso está aumentando muito a demanda por esse serviço. Nós já temos aqui, voluntariamente, quase 1.000 empresas, precisamente hoje 902 organizações, que já fazem parte do registro público da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que tem o Centro de Estudos de Sustentabilidade e que faz o registro público das emissões dessas organizações de forma voluntária, com um grande número de aderências, ou de adesão dessas empresas, que estão aqui em tela exemplificadas algumas apenas. Então, um grande número dessas empresas no Brasil, né, já faz seus inventários de forma voluntária. Mas isso pode mudar, isso vai mudar, isso já mudou, porque agora, daqui para frente, os inventários serão obrigatórios. Bom, você deve estar perguntando, mas como é que agora eu vou calcular a partir disso as emissões? Muitas organizações já têm seus sistemas, alguns sistemas hoje comerciais têm a Alia, tem a própria outras aí que tem, né, surgido, né, que a gente tem feito até lives aqui, né, e tudo mais. Então são exemplos de ferramentas que estão sendo construídas, né, e inclusive a Alia é uma das nossas ex-alunos, né. Tem outras ferramentas importantes de ex-alunos nossos que estão desenvolvendo nessa área, e tem a famosa, né,
planilha do GHG Protocol. É uma ferramenta em Excel, que você pode baixar aqui, né, do site, né, que está aqui o link, tá? E essa planilha, depois eu vou abrir ela aqui um pouquinho, ela divide as emissões aqui em escopo 1, né, escopo 2 e escopo 3, certo? E daí você vai calculando quanto que deu combustão estacionária, que é o gerador, ou qualquer coisa do gênero, né? Combustão móvel, os veículos, emissões fugitivas, que é extintor, refrigeração, ar-condicionado, né? Eletricidade entra aqui e tal, tem duas opções, localização ou escolha de compra, né? As categorias do escopo 3 também, né? São colocadas aqui. Em cada abinha você vai colocando, né, os valores dos consumos. Aqui já tem os resultados. Eu vou parar um pouquinho esse compartilhamento. Eu vou mostrar a planilha aqui para quem não tem muita familiaridade, né? Planilha do GHG Protocol. Eu estou mostrando essa, podia mostrar outra ferramenta, né? Porque essa é bastante conhecida, bastante fácil de usar, né? Por exemplo, aqui para combustão estacionária, como é que eu vou calcular os valores, né? É bem tranquilo, né? Você coloca aqui, por exemplo, tem um gerador, né? Tem, ou veículo, né? Lembre que aqui é combustão estacionária, não é móvel. Então, aqui é estacionário. Teve um gerador, óleo diesel, 2.400 litros, né? Gás de cozinha, lembra lá que eu falei do GLP? 0,540 toneladas. Tem que cuidar com as unidades, né? Aí você está colocando aqui a quantidade consumida, e ele já vai calcular aqui todas as emissões dos gases. Então, você já vai pegar aqui direto, emissões de gás de efeito estufa, 5,49. As biogênicas são aquelas que não são de origem fóssil ou de outras origens, são, né, biogênicas. Porque o biodiesel do Brasil o diesel do Brasil tem uma fração de biodiesel, e a gasolina também tem uma fração de etanol hidratado. Então, aqui tem as emissões não biogênicas e as biogênicas. As preocupantes são as não biogênicas, porque as biogênicas tendem a voltar, né, para o sistema, é um ciclo fechado, digamos assim. Então já sai a emissão aqui. E assim você vai colocando, por exemplo, a emissão, a combustão móvel. Aqui tem o diesel, que é o principal, né? Então o diesel comercial dos veículos, você pode colocar por mês, mas se quiser pode colocar por ano, né? Você coloca aqui os 18 milhões de litros. Ele já vai dar, né? Aqui já vai dar a emissão, né? Vai dar a emissão aqui no finalzinho da planilha, tem, ó, 41.117,19 toneladas não biogênica. E aqui a parte biogênica. Então, essa 41 mil superou bastante aquele 25 mil, né? Certo? Então, essa empresa estaria enquadrada, né? Como aquele nível mais, digamos, comprometido com a Lei 15042. E você vai colocando, né? Gasolina, aqui tem que cuidar um pouquinho com a abinha, né? Aqui você escolhe a abinha, né? Certo? Qual combustível e vai colocando ali os valores. Tá? Etanol e tudo mais. Depois você tem emissões fugitivas, vai colocar aqui também extintores, se tiver processos industriais, atividades agrícolas, mudança dos resíduos, efluentes, etc. Né? E a energia elétrica. Então, a energia elétrica você vai colocar aqui, ó. Tem que tomar um certo cuidado, né, com a aba aqui, né? Por exemplo, você vai colocar aqui a energia elétrica, né? Então, a energia elétrica vai ser colocada. Pode ser colocado mês a mês, é o desejável, né? Mas se você não tiver informação mês a mês, o que é da maior precisão, você vai colocar o valor, né, do ano. Não é muito bom fazer isso, mas quando não tem informação, normalmente se tem, né? As 22.333 megawatts, né, no ano, e daí você já sai com a emissão aqui, deu 1.216, beleza? Então, é por aí. E assim você vai fazendo também para as emissões todas do escopo 3, né? E daí sai um resumo aqui. Sai um resumo. Tá bem tranquilo, não tem nada assim, né? Basta entrar com os consumos, né? Aí você já sai com as emissões do escopo 1, 2 e 3 e tudo mais, né? Detalhando aqui, tá? Bom, a planilha ajuda muito, né? E tem outras ferramentas hoje em dia, né, mais avançadas, mais sofisticadas. Mas essa planilha é a essência, né? É a Bíblia inicial, né? Agora que a história vai ficar boa, né? Vai ficar animada. Então, eu tenho aqui um resumo das emissões, né, dessa empresa do setor de logística. Percebam aqui que 89, quase 90% das emissões é do escopo 1 e de combustão móvel, né? Depois eu tenho a energia elétrica, 2,66, né? Percebam aqui, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, né? Ó, eu tô falando desses números aqui, né? E também
o transporte não estrito. Então, 45 mil toneladas não biogênicas, né? As biogênicas, 6 mil e pouco. Então, essa emissão aqui é de minha responsabilidade, embora tenha também o escopo 3. Principalmente essa do escopo 1 e do escopo 2 aqui são as maiores emissões e também as mais diretamente afetadas pela minha organização. Resumo aqui, né? Você pode agora, né, já vamos, fazer um apanhado geral aqui, uma síntese por escopo. Escopo 1 representa 89%, escopo 2,66%, escopo 3, 7,50%. Isso é comum em empresas desse tipo, né? Mas obviamente depende caso a caso, setor, né? Vamos falar um pouquinho sobre descarbonização. O que é essa tal descarbonização? Bom, a descarbonização é um processo, já que nós temos que ter um plano de descarbonização, é um processo que visa diminuir a emissão dos gases de efeito estufa na nossa organização como um todo, começando pela nossa casa, até a nossa cidade, até o Brasil e o mundo, passando necessariamente pelas organizações, pelas empresas, pelas indústrias, pelas propriedades rurais. Para que isso seja possível, devem ser utilizadas diferentes estratégias de redução de emissões. Também a remoção, que eu explicarei um pouquinho mais adiante, bem como a compensação dos gases de efeito estufa. Bom, a ideia básica é utilizar insumos e produtos menos intensos em carbono. Eu uso etanol na minha casa, eu faço a compostagem, ao invés de usar um produto mais intenso em carbono, eu busco menos intenso em carbono para baixar a minha pegada de carbono. Muito bem, quais são as possibilidades de descarbonizar a minha empresa? Vejam aqui nesta tela. Em cima nós temos várias opções. Usar energias renováveis, melhor eficiência energética, melhorar a nossa eficiência, usar biocombustíveis, o etanol, o biodiesel, etc. Empregar veículos menos emissores, quem sabe uma frota elétrica, tratar adequadamente os nossos resíduos, porque eles geram emissão de metano, tratamento adequado também dos efluentes, que também geram gases de efeito estufa, como o metano, entre outros gases. Aqui são algumas ideias. Mais abaixo nós podemos ver como nós podemos usar o nosso agro, o campo, a nossa própria atividade agropecuária e até mesmo na nossa casa, né, com a nossa horta, com a nossa compostagem, fazer uma contribuição efetiva rumo à descarbonização. Então as empresas, organizações podem, né, buscar inúmeras possibilidades de descarbonização. A agricultura regenerativa é muito importante, isso tem crescido muito no Brasil. A compostagem, o reflorestamento, a conservação de ecossistemas florestais, entre outros, o biochar, o pó de rocha, enfim, no campo nós temos inúmeras possibilidades de fazer a compensação ou a descarbonização das nossas organizações. Aliás, por falar em descarbonização, lembra que eu falei que nós temos duas estratégias, a de redução e de remoção? O que é redução? Evitar mais emissão para a atmosfera. E remoção é retirar da atmosfera aquilo que já foi emitido, aqueles gases que estão lá, né, fazendo aqueles 430 partes por milhão estarem lá na atmosfera e que saíram daqui da Terra, né, da biosfera, e foram parar, né, no ar, no espaço, né, na atmosfera. Quem faz isso muito bem são as plantas, particularmente as árvores, que estocam grandes quantidades, né, de carbono. O solo também faz isso. E também existem métodos tecnológicos, como a captura direta do ar, a injeção geológica de CO2, entre outros. Esses projetos de redução, de remoção para a descarbonização devem ser sempre baseados numa linha de base, aquilo que é a prática comum. Na minha casa, a prática comum era usar gasolina, ora, vou mudar para etanol. A prática comum não era fazer compostagem, eu vou fazer um projeto agora, uma ação, né, uma iniciativa para ser adicional, tendo a chamada adicionalidade. É isso que se busca, fazer algo além da prática comum. Sair de uma não compostagem do meu resíduo orgânico para uma compostagem. E isso diminui a minha pegada de carbono. Isso pode ser feito também na sua organização. E nas propriedades rurais também é possível fazer um balanço de carbono. E é super importante fazer isso. O inventário de emissões de gases de efeito estufa deve ser feito também no âmbito das propriedades rurais. Por exemplo, combustíveis, energia, o próprio rebanho, né, as atividades que são na produção de grãos, de fruticultura, do café, etc., que têm emissões associadas a todas as práticas agronômicas e também civiculturais. Os estoques de carbono podem ser levantados e devem ser levantados nas propriedades rurais.
né, tanto os estoques de carbono que estão ali naquela propriedade, nas suas áreas de reserva legal, nas APPs, no próprio solo, etc. E as remoções. O que são as remoções? É aquilo que é anualmente retirado da atmosfera por esses reservatórios de carbono. Então nós temos nas florestas nativas, nos reflorestamentos, nos pastos, em várias atividades, remoções de CO2. E assim fazemos o balanço. Com esse balanço, fazendo aí, né, o quanto eu tenho de emissões líquidas, emissões brutas menos remoções, eu tenho o resultado. E você sabia que esse resultado pode ser convertido em créditos de carbono? Pela lei brasileira, a 15042, isso é possível. Algo que se busca também, as empresas buscam incessantemente, é ter a neutralidade de carbono, como já falamos. E existe uma prática recomendada da ABNT, a PR 2060, que trata da especificação para a demonstração da neutralidade de carbono. O termo neutralidade de carbono vem sendo usado muitas vezes de forma errônea e pejorativa, muitas vezes colocando em descrédito essa categorização, né, de nível de emissão. Mas nós queremos buscar a seriedade e o comprometimento das nossas organizações. Por isso, nós devemos fazer declarações de neutralidade de carbono de acordo com essa prática recomendada. E isso pode ser feito de três maneiras. A certificação independente de terceira parte, ou seja, por uma terceira via, né, por um organismo de validação e verificação, validação de uma outra parte, por exemplo, de uma consultoria, e até mesmo a autovalidação. As três maneiras são possíveis. E existem duas possibilidades também. A declaração de compromisso, que vai ser assumido para atingir a neutralidade, e o atingimento propriamente dito. Para fazer jus, com justiça e integridade ao selo carbono neutro e estampar nos seus produtos. Todo mundo daqui para frente, eu inclusive sou um observador, vamos buscar produtos que tenham menor pegada de carbono. Eu dou preferência para produtos com menor pegada de carbono. Seja um suco, seja um alimento, seja um eletrônico e assim por diante. Super importante nesse contexto é ter, como já dissemos aqui, agora eu vou explicar um pouco mais detalhadamente, esse plano de descarbonização. A primeira coisa que nós devemos lançar mão é elaborar bem um plano de descarbonização escrito, bem documentado, bem discutido, bem internalizado. Para criticar inicialmente o inventário, analisar o inventário, porque muitas vezes os inventários são feitos e nem são analisados apenas para cumprir tabela. Isso não deve ser feito. Devemos analisar, criticar o inventário para que ele nos traga resultados positivos, resultados concretos. Estabelecer, então, metas de redução de emissões compatíveis com o meu negócio, a partir de uma linha de base. Lembra da história da adicionalidade? Então é muito importante, né, ter uma linha de base, que é o meu nível de referência onde estou. Depois, buscar as melhores opções ou investimentos para fazer a redução ou a remoção de gases de efeito estufa, porque descarbonização custa dinheiro. Então nós precisamos ter as melhores opções, as mais economicamente viáveis. E implementar, colocar em prática essas ações. Fazer um bom reporte, uma boa demonstração para os nossos stakeholders, para os nossos participantes da nossa cadeia de valor, para todos que têm relação com a minha empresa, fazer um bom reporte, uma boa comunicação interna e externa. E monitorar isso continuamente e reavaliar os resultados para atingir os resultados, as nossas metas a serem cumpridas de forma efetiva. Uma ferramenta muito usada como estratégia para analisar opções de descarbonização é a chamada curva MAC, que em inglês, traduzido para o português, né, seria curva de custo marginal de abatimento, em que nós colocamos no eixo Y reais ou dólares por tonelada de CO2 reduzido ou removida, e depois no eixo X colocamos diferentes projetos. Projetos mais ou menos atrativos do ponto de vista econômico, com maior necessidade de investimentos ou que dão resultados mais positivos do ponto de vista econômico e financeiro. Veja só, aqui nós temos 3 projetos em vermelho e 3 projetos em azul. E nós vamos escolher o melhor projeto, a melhor estratégia de descarbonização com o nosso plano de descarbonização. Ferramenta MAC. A curva MAC é muito importante e deve ser utilizada. Qual é a sua principal vantagem? Ela é simples de construir e também de interpretar. Ela tem algumas desvantagens, é verdade. Ela peca um pouco no detalhe e sempre devemos olhar mais detalhadamente o fluxo de caixa e outros indicadores econômico-financeiros, não somente essa curva, mas ela é um indicador bastante concreto, bastante objetivo
dos nossos objetivos, dos nossos projetos, das nossas estratégias de descarbonização. Bem, eu vou falar agora, né, um pouco sobre o mercado de carbono e a Lei 15042, que é super importante como abertura de oportunidades para os consultores, as empresas, os profissionais que querem atuar com inventários de emissões de gases de efeito estufa. Vamos lá. A Lei 15042, sancionada no final de 2024, precisamente no dia 11 de dezembro, né, do ano 2024, institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE, e dá outras providências. E as empresas e organizações que emitem menos de 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano são isentas e voluntárias da regulação e dos seus relatos. Porém, empresas que emitam, sejam pessoas físicas ou jurídicas, principalmente jurídicas, que emitam entre 10 mil e 25 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, deverão fazer os seus relatos obrigatoriamente. Ou seja, devem fazer os seus inventários de forma mandatória. Isto é, não podem deixar de cumprir esta lei. Devem fazer os seus inventários de forma obrigatória, ok? De 10 mil a 25 mil toneladas. Agora, quem emite mais de 25 mil toneladas, lembra que eu falei aquele cálculo dos 10 milhões de litros? Então, uma empresa que tem aquele consumo, por exemplo, só com o diesel já ultrapassaria esse limite. 25 mil toneladas. Quem emite, né, mais do que isso por ano, por ano, tá? Deve fazer obrigatoriamente seu inventário, promover práticas de redução, atingindo certos objetivos que serão regulados pelo órgão gestor do SBCE, e também promover compensações com os ativos do SBCE. 2 que são internos, os créditos de carbono chamados CRVS, Certificados de Redução e Remoção Verificadas, e também as CBS, Cotas Brasileiras de Emissão, e eventualmente com créditos fora do SBCE. Esses 3 títulos aparecem aqui em tela, as CRVS, Certificados de Redução, Remoção Verificada de Emissões, que são os créditos de carbono internos do SBCE, as CBS, Cotas Brasileiras de Emissões, que o governo vai regular esse mercado, vai equacionar esse mercado para cima ou para baixo, dependendo das condições do país, das suas emissões, do atingimento dos seus propósitos com o Acordo de Paris, e também isso pode ser oneroso ou a título gratuito. Isso vai depender do momento. Nós temos esses 2 ativos dentro do próprio SBCE previstos na lei. Mas existem créditos que são gerados no mercado voluntário, em outros mercados, que podem ser eventualmente convertidos, eles são externos do SBCE, podem ser eventualmente transformados em CRVS, dependendo de algumas circunstâncias. Isso é uma grande novidade, isso é muito importante e pouca gente está falando disso. Vejam só, imaginem aqui que tem um volume gigante agora de empresas que precisam cumprir a lei a partir já de agora. Obviamente, né, nós estamos por um processo de construção gradual e implementação gradual desses processos, mas imaginamos que entre 5 mil e 8 mil empresas serão reguladas. É muita gente, é muita empresa, é muita organização. Nós temos indústrias, frigoríficos, empresas de logística, empresas que produzem cimento, etc. E o valor desse mercado, segundo calculamos aqui, pode chegar de 9 a 15 bilhões de reais por ano. Então é um mercado emergente, um mercado muito importante de atuação profissional. E tudo começa com inventários de emissões e planos de descarbonização. E deságua também no mercado de crédito de carbono. Bem, os inventários de emissões de gases de efeito estufa, os planos de descarbonização, o mercado de carbono traz muitas oportunidades. Devemos abraçar essas oportunidades e agora. Hoje, em grande parte, esse mercado foi dominado por entes estrangeiros, consultores, auditores, etc. Agora é a nossa vez. Temos o nosso mercado. Porém, descarbonizar custa dinheiro, vai custar para as empresas, não vai sair de graça. Então, é muito importante ter um plano de descarbonização, incluindo o inventário, reduções e também as compensações. Reduzir tem limites. Na minha casa, por exemplo, eu consegui reduzir com muito esforço 30%. Mas será que é possível reduzir mais do que isso? Nós não conseguimos zerar as nossas emissões. Eu tenho que usar gás de cozinha, eu tenho que usar alimentos e eu gero resíduos, né? Eu tenho também a minha eletricidade e ela emite gás de efeito estufa. Então, reduzir nas empresas tem limites, não é possível. Algumas empresas chamadas hard to abate não conseguem reduzir praticamente nada. Então a estratégia é compensar as suas emissões. É uma ótima opção, uma opção bastante interessante e muitas vezes economicamente atrativa. Basta fazer o inventário, propor medidas de redução e ver qual que é a estratégia melhor para a compensação. É uma ótima opção a compensação, mas temos que ter bastante critério para fazer uma compensação efetiva, de alta integridade. E devemos usar a lei
A Lei 15.042, que estabeleceu o mercado de crédito de carbono no Brasil, ou seja, o mercado regulado está presente hoje no nosso país e impõe obrigações às nossas organizações. Portanto, ao invés de pensar em tirar dinheiro do bolso, nós podemos lançar mão com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, com as nossas capacidades, fazer o contrário, usar a lei ao nosso favor, ou seja, abrir mais oportunidades, enxergar essas oportunidades a partir do conhecimento que nós temos sobre inventários de emissões e planos de descarbonização. Esses são pontos estratégicos. Então, é isso que eu queria passar para vocês de conteúdo. É um importante momento agora que vivemos com o nosso mercado de crédito de carbono, nosso mercado regulado de carbono, que estabelece obrigações para fazer inventários de emissões de gases de efeito estufa. Ainda estamos numa transição do voluntário para o regulado, mas nos próximos dias, meses, tudo será regulado, tudo será obrigatório. Então é a hora e a vez de aprender a fazer inventários de emissões de gases de efeito estufa, seja na sua empresa, seja na sua consultoria, e também propor planos de descarbonização para atender às demandas desse novo mercado. Tudo que você viu até aqui é só o começo. A realidade é que para chegar ao nível de entregar inventários prontos para o mercado regulado de carbono com segurança e potencial de remuneração alta, não existe atalho ou resumão. O que vai te transformar em um profissional requisitado é aplicar um método completo e prático. E é exatamente isso que eu preparei para você no curso Inventários de Emissões para o Mercado Regulado de Carbono no Brasil. Este curso é para qualquer pessoa que queira atuar com inventários de emissões IGE e projetos corporativos de descarbonização do zero ao avançado. Desde engenheiros, consultores ambientais, gestores de sustentabilidade, até profissionais que não são da área técnica ou ambiental, mas querem começar no setor mais promissor em sustentabilidade e compliance das últimas décadas. Não é para quem busca apenas certificações decorativas, sem colocar a mão na massa, ou para quem não quer aproveitar a oportunidade real de trabalhar com o novo mercado brasileiro de carbono. O que você vai receber ao se inscrever hoje? Acesso ao curso completo. Você vai ter acesso a 20 aulas em vídeo, nas quais eu ensino exatamente como levantar e organizar todos os dados de emissões de gases de efeito estufa, utilizando a ferramenta internacionalmente reconhecida, o GHG Protocol. Como coletar os dados certos para realizar o inventário de pequenos negócios a grandes empreendimentos. Você aprende quais informações são necessárias, como solicitar para o cliente e como estruturar esses dados para o inventário. Como inserir os dados corretamente na ferramenta de forma simples e direta. Todos os cálculos são automatizados, facilitando o trabalho e eliminando o risco de erros manuais, mesmo para quem não é especialista em planilhas ou matemática. Como gerar relatórios profissionais prontos para apresentação. Como elaborar projetos de descarbonização para as organizações, indo além do inventário. Você aprende a identificar oportunidades de redução de emissões, propor ações concretas e estruturar planos de descarbonização alinhados às melhores práticas do mercado. Como construir e apresentar estratégias ESG, ambiental, social e governança, integrando o inventário de emissões e os projetos de descarbonização a uma visão estratégica de sustentabilidade, que gera valor real para o cliente e diferencia o seu trabalho como consultor ou até mesmo como CLT, caso você seja colaborador de empresa. Modelos prontos e checklists. Você recebe modelos de planilhas, roteiros, templates e relatórios, checklists práticos e exemplos de inventários. Tudo para acelerar a sua implementação, garantir que nenhum detalhe seja esquecido e facilitar a entrega do seu serviço. Você literalmente pode se basear nos modelos, aplicar diretamente na empresa e entregar tanto o inventário quanto projetos de descarbonização, alinhados às estratégias ESG, com produtividade e segurança, mesmo para quem está começando agora. Acesso por 1 ano com certificado. Você pode revisar o conteúdo quantas vezes quiser no seu tempo e recebe certificado de conclusão, fundamental para apresentar para as empresas, consultorias e outros órgãos envolvidos. Esse curso entrega exatamente as competências mais exigidas nesse novo mercado. Empresas serão obrigadas pela Lei
15042/2024 a entregar inventários de emissões. E quase ninguém sabe fazer do jeito certo. Quem domina essa competência é disputado e muito bem pago, como você viu nos depoimentos dos alunos que eu mostrei. Talvez você pense: nunca fiz inventário, não sou da área ambiental. O curso é absolutamente do zero, mas vai até o avançado, focado em aplicação prática. Será que eu vou conseguir valorizar o meu serviço? Com um único inventário, já é comum cobrar minimamente R$10 mil a mais de R$50 mil, dependendo do tamanho e da complexidade da empresa. E se eu não encontrar clientes? O próprio mercado e as novas exigências legais estão criando demanda real, com pouca oferta de profissionais preparados. Veja o que aconteceu com a Eleia, aluna do curso. Ela aplicou o método para um cliente em Minas Gerais, entregou o inventário para compensação de emissões e recebeu mais de R$30 mil por esse serviço. Apliquei o que eu aprendi para fazer o inventário de gases de efeito estufa em uma grande organização em Minas Gerais. Foi o meu primeiro grande projeto nesse formato e recebi mais de R$30 mil pelo serviço. Antes disso, eu não sabia por onde começar e me sentia insegura, mas o curso me deu o passo a passo técnico e também a segurança de fazer uma proposta comercial profissional. Foi um divisor de águas para mim. Com um único serviço, pagou o curso e ainda teve lucro. Essa não é uma promessa teórica, é o que está acontecendo agora. E você pode ser o próximo. Para potencializar seu conhecimento e garantir que você esteja totalmente preparado para as mudanças no cenário de carbono no Brasil, além do curso principal sobre inventários de emissões IGE, você receberá um bônus exclusivo e extremamente valioso. O curso Mercado Regulado de Carbono no Brasil, traduzindo a Lei 15042/2024 para a prática. Esse curso bônus é fundamental porque o conhecimento sobre inventários de emissões é a base para a participação efetiva no mercado de carbono. A Lei 15042/2024 estabelece as regras e a estrutura desse novo mercado regulado, criando oportunidades e obrigações para empresas de todos os tamanhos. No curso bônus você vai aprender como interpretar e aplicar na prática os principais pontos da lei, as novas obrigações de relato de emissões para empresas e como cumpri-las, o funcionamento detalhado do mercado regulado de créditos de carbono no Brasil, oportunidades concretas para projetos de redução de emissões e geração de créditos, a aplicação prática dos inventários de emissões no contexto dessa nova legislação. Com a combinação do curso principal e este bônus prático, você estará não apenas capacitado para realizar inventários de emissões, mas também saberá exatamente como aplicar esse conhecimento no novo cenário regulatório brasileiro. Isso te posicionará como um especialista altamente valorizado, capaz de guiar empresas tanto na conformidade como na nova lei, quanto na identificação de oportunidades reais no mercado regulado de carbono. Não perca a chance de se tornar um profissional completo, dominando tanto a técnica dos inventários quanto a aplicação prática da nova legislação no mercado de carbono brasileiro. Esse bônus está incluso de graça para a matrícula hoje. Você tem 7 dias, é isso mesmo, 7 dias incondicionais para acessar as primeiras aulas, baixar modelos e, se não gostar, basta pedir reembolso e eu devolvo 100% do seu dinheiro, sem burocracia. Se um inventário já pode render R$10 mil até mais de R$50 mil, por quanto valeria ter o passo a passo, todos os modelos prontos e essa competência profissional reconhecida? Hoje você garante tudo isso, mais bônus exclusivo, acesso por 1 ano e certificado por apenas R$ 970 à vista ou 12 vezes de R$ 97,39. Clique no link do chat ou escaneie o QR Code agora para garantir a sua matrícula e liberar imediatamente o conteúdo de inventários de emissões e seu bônus sobre a nova lei do mercado de carbono brasileiro. Lembrando, todo o risco é meu.
você tem 7 dias para experimentar sem compromisso. Agora você tem 3 caminhos: ignorar tudo o que viu até agora e seguir, como sempre, perdendo espaço no novo mercado. Tentar sozinho, buscar informações e correr o grande risco de errar, se frustrar e perder projetos lucrativos. Ou você pode aproveitar esta oportunidade única, garantir acesso ao método completo, bônus exclusivo e começar imediatamente. Lembre-se, a decisão está nas suas mãos. O mercado está mudando. As empresas precisam de profissionais preparados. E quem se antecipa conquista espaço, reconhecimento e novas fontes de renda. O momento de dar esse passo é agora.